Quando Simbad era mais jovem, ele testemunhou seu pai sendo atacado pelos aldeões, que o acusavam de não cumprir seu papel na guerra. Mesmo sendo um herói que perdeu a perna na guerra anterior, os aldeões o empurraram para o chão, o que fez Simbad correr para ajudá-lo. No entanto, seu pai riu, o que deixou os aldeões ainda mais irritados. Ele revelou que não se importava com os assuntos do país e preferia se concentrar em coisas simples da vida, como beber cerveja com os amigos e sua rotina diária de ogrindo ao estilo O Sigma Mali. Isso só aumentou a fúria e a violência dos aldeões. No dia seguinte, soldados arrastaram o pai de Simbad até o capitão para forçá-lo a se alistar na guerra, enquanto o jovem Simbad gritava por ele. O capitão gritou com Simbad e sua mãe, ordenando que ficassem em silêncio. Quando os soldados tentaram agarrar Simbad, seu pai gritou para que parassem, avisando que, se tocassem em sua família, ele tocaria na família deles. Simbad ficou aliviado ao ver seu pai defendendo a família, mesmo tendo apenas uma perna. Seu pai então anunciou que iria para a guerra, mas queria que os aldeões entendessem o verdadeiro significado disso. Ele tirou seu manto, revelando cicatrizes enormes, sua perna amputada e um corpo forte e musculoso, como as estátuas clássicas gregas. Ele perguntou a todos se ainda achavam que valia a pena enviar seus entes queridos para a guerra. Os aldeões ficaram em silêncio, chocados ao testemunharem as feridas de guerra e o físico esculpido dele. Mesmo assim, o capitão ordenou que os soldados o levassem. Antes de partir, o pai de Simbad se virou para o filho e sorriu, dizendo-lhe para sempre lutar como um verdadeiro homem, ficar em forma e evitar perder uma perna por motivos óbvios. Simbad assentiu, entendendo a mensagem do pai. Meses depois, Simbad finalmente recebeu notícias de seu pai, mas em vez de uma carta, o que chegou foi um caixão sem corpo e a espada do pai. Simbad entendeu que seu pai nunca voltaria, ou, mesmo que voltasse, poderia estar rastejando ou algo do tipo. Sua mãe lamentou, mas Simbad decidiu manter as lições que seu pai lhe ensinou. Ele sacrificou-se para proteger sua família e quis ensinar ao filho o verdadeiro significado da guerra. Um dia, enquanto estava no topo de uma torre, Simbad viu um grupo de bandidos parando uma carruagem e exigindo todos os bens de valor. Como o grupo recusou-se a entregar algo, os bandidos agarraram uma mulher e uma criança. A menina começou a bater as mãos, chorando sem motivo aparente. Para evitar testemunhas, o líder ordenou que seus homens cortassem as obolas do velho, quando de repente ouviram Simbad gritar para que parassem. Todos olharam para cima e viram um jovem em uma torre. Os bandidos riram e disseram para ele voltar para casa. Simbad declarou que era imparável, assim como o mar. Ele pulou e jogou um tijolo com poderes magnéticos, forçando o bandido gordo a ser jogado contra a parede. Ele saltou sobre a carruagem, usando o rosto do bandido como trampolim humano antes de fazer acrobacias malucas, desafiando as leis da física, no melhor estilo de Bollywood. Enquanto ainda estava no ar, chutou a espada em direção ao líder, quase acertando seu rosto e deixando-o parecido com um daqueles elfos sombrios capturados de Okuro Inu. Os outros bandidos começaram a desmoronar, e as pessoas que ele acabou de salvar o agradeceram. No entanto, Simbad apenas riu, dizendo que apenas leu suas ondas. Ele se perguntou por que eles estavam carregando mercadorias sem proteção e descobriu que era porque a maioria dos homens foi forçada a se alistar na guerra. Simbad aproveitou a oportunidade para se oferecer como escolta, conquistando o favor das mulheres, inclusive as crianças. Ele não poupava ninguém. As mulheres ficaram encantadas por ele, mas não podiam continuar com ele, pois viajariam pelo mar. Como recompensa, deram-lhe frutas frescas de seus barris, mas ficaram chocados ao encontrar um mago dormindo dentro do mesmo barril de frutas. O mago entrou em pânico, agarrando a tampa do barril que a mulher segurava e fechou a tampa do barril, dizendo para não abrirem sem sua permissão. Após resolverem a situação, as mulheres seguiram sua jornada, enquanto o mago Yunan começou a acompanhar Simbad. Simbad perguntou como Yunan acabou dentro do barril, e ele admitiu que gosta de lugares apertados e escuros. Simbad ficou surpreso ao descobrir que Yunan era um homem, e não uma mulher. Yunan perguntou se poderia ficar com ele, e Simbad respondeu que é natural ajudar alguém em necessidade. Eles chegaram à vila natal de Simbad, a Vila Tyson. Ao entrar na cidade, duas crianças e uma mulher o receberam. Ao invés de ser o famoso boxeador americano Mike Tyson, a mulher perguntou se ele conseguiu trabalho no porto. Simbad respondeu que não, mas que trouxe frutas frescas e esse cara estranho de sua jornada, o qual ele entregou às crianças. A mulher sugeriu que ele dividisse as frutas com sua mãe. Simbad garantiu que já tinha guardado algumas para ela e trocado outras por ervas medicinais. Enquanto passavam pela cidade, Simbad cumprimentou os aldeões, brincou com as crianças e ajudou nas tarefas, embora ele fosse péssimo nisso. Yunan observou o quanto as pessoas confiavam em Simbad. Quando chegaram à casa de Simbad, sua mãe tentou cumprimentar Yunan, mas ela era alérgica a pessoas como ele e começou a tossir, fazendo Simbad correr para ajudá-la e mandá-la descansar. Na manhã seguinte, Yunan acordou e perguntou se Simbad sairia cedo, esperando talvez um momento mais íntimo entre os dois. Simbad explicou que tinha um trabalho de transporte no porto e serviu o café da manhã a Yunan. Depois disso, ele arrumou suas coisas para sair e quis saber quais eram os planos de Yunan para o dia. Yunan disse que daria um passeio pela cidade antes de continuar suas viagens. Simbad encorajou-o a ficar o quanto quisesse, desde que pudesse aguentar a pressão. Quando Simbad chegou ao porto, foi atacado e capturado pelo capitão Draco, líder do pelotão da fronteira ocidental. Acontece que Simbad havia recebido vários avisos para se alistar na guerra, mas sempre recusou.
recusou. Como resultado, Drácon foi enviado para dar-lhe um aviso final, ordenando que ele se apresentasse e se alistasse nos próximos 3 dias, o que obviamente não iria acontecer. Sinbad, confiante, perguntou o que aconteceria se ele se recusasse. Drácon respondeu com uma demonstração de força, o que trouxe à tona memórias do pai de Sinbad. Enquanto revivia essas lembranças, Sinbad viu uma criança correndo em direção aos soldados, exigindo saber o que estavam fazendo com ele. No entanto, um dos soldados ameaçou o garoto, dizendo que se não ficasse quieto, acabaria sendo chutado a 100 metros de distância. Drácon instruiu o garoto a ficar em silêncio, afirmando que Sinbad serviria seu país em 5 anos como força de trabalho. Isso deixou Sinbad furioso, e ele se levantou, questionando o que Drácon queria dizer com força de trabalho. Drácon acreditava que todos os cidadãos deviam servir ao país, especialmente na guerra contra o Império Rime. Sinbad discordou, dizendo que as pessoas não deveriam ser tratadas como ferramentas de guerra. Seu pai e muitos outros foram para a guerra, mas nunca voltaram, o que dava aos aldeões motivos suficientes para se recusarem a se alistar. Os aldeões apoiaram Sinbad, compartilhando o sofrimento causado pela guerra. Drácon, no entanto, permaneceu calmo e avisou que eles iriam atrás da mãe de Sinbad se ele não cumprisse as ordens, o que silenciou os aldeões, que ficaram sorrindo como tolos. Drácon então revelou que algo chamado calabouços o havia aparecido ao redor do mundo, e esses calabouços continham poder suficiente para mudar o destino deles na guerra. Ele partiu, instando Sinbad a se lembrar do aviso. Mais tarde, naquele dia, Sinbad se encontrou com Yuna e explicou os perigos de se alistar, especialmente sobre quão perigoso era ser enviado a um calabouço, de onde ninguém jamais voltou. Ele acreditava que o país estava condenado e além de qualquer salvação. Ainda assim, mesmo com medo, ele sabia que teria que se alistar ou seria considerado um traidor e sua mãe seria punida ou, pior, enviada para o Brasil. Sinbad se sentia encurralado, pois se alistar significava morte, mas recusar também significava o mesmo. De repente, Yuna olhou para ele e disse que Sinbad deveria entrar no calabouço. Sinbad lembrou que isso era uma missão suicida, mas Yuna insistiu, dizendo que se Sinbad conseguisse conquistar o calabouço, ele poderia obter o poder para se tornar rei e salvar o país e conquistar infinitas góticas no processo. Sinbad ficou surpreso, mas Yuna relembrou as palavras de Sinbad sobre ser a onda que salvaria as pessoas. Yuna insistiu que, se Sinbad realmente desejava o poder de um rei, ele deveria ir ao calabouço. Então, Yuna se afastou, enquanto vagalumes cercavam Sinbad, que começou a questionar a identidade de Yuna. De repente, Yuna pulou de um penhasco e desapareceu, declarando ser um viajante errante. Isso fez Sinbad perceber que o calabouço guardava o poder de se tornar um rei, e ele decidiu conquistar esse poder para mudar o mundo. Mais tarde, naquela noite, Sinbad estava jantando com sua mãe e hesitou em contar a ela sobre sua decisão. Antes que ele pudesse sair com os pratos, sua mãe o interrompeu. Ela lhe deu a espada de seu pai e o encorajou a não se conter por causa dela. Ela reconheceu que sabia que ele havia encontrado algo que só ele podia fazer. Surpreso e comovido pela compreensão de sua mãe, Sinbad tentou segurar as lágrimas e aceitou a espada. No dia seguinte, Drácon chamou os nomes de todos os que foram convocados para se alistar e percebeu que Sinbad estava ausente. Ele decidiu ignorar, pensando que Sinbad era um fraco patético que não faria diferença. De repente, Sinbad apareceu perto da entrada do calabouço e declarou seu objetivo de conquistar o poder do calabouço para si arruinar os planos de Drácon. Sinbad encontrou Yuna na entrada, que o alertou de que ele não poderia sair até limpar o calabouço. Sinbad afirmou estar pronto e determinado a conseguir esse poder. Ele subiu as escadas e sorriu para Yuna ao entrar. Ao pisar no interior, Sinbad se viu na escuridão até avistar um feixe de luz vermelha brilhante. Ao cruzar para o outro lado, Sinbad foi atingido por uma rajada de vento, revelando uma paisagem cheia de bestas estranhas e terras ainda mais bizarras. Apesar do perigo, Sinbad sorriu, até ouvir um rugido que o forçou a evitar por pouco um dragão voador. Enquanto isso, soldados também conseguiram entrar no calabouço, mas lutavam contra os dragões por serem extremamente fracos. Drácon ficou frustrado, pois estava perdendo soldados de todos os lados. Mesmo assim, ele decidiu continuar lutando e incentivou os soldados a avançarem. No entanto, muitos foram mortos pelos dragões, enquanto outros caíram em um abismo e se transformaram em churrasco humano. No fim, Drácon ficou sozinho, encurralado na beira de um penhasco por um dragão. Nesse momento, Sinbad o salvou, jogando uma espada que perfurou a boca do dragão. Sinbad então pediu a Drácon que o seguisse e se escondesse sob um penhasco. Uma vez escondido, Drácon chamou Sinbad de moleque por não se alistar, se gabando de ser um soldado e se recusando a reconhecer que Sinbad acabará de salvar sua vida. Sinbad apenas respondeu que não se importava com os ideais de Drácon e o chamou de moleque por não agradecer. Drácon ficou irritado, mas se apresentou com seu longo nome, ao qual Sinbad não deu a mínima, irritando ainda mais Drácon. Drácon ameaçou Sinbad, e os dois se prepararam para lutar, mas pararam quando um grande dragão passou. Eles rapidamente se esconderam e decidiram seguir os dragões até uma caverna, onde viram o maior deles
comendo 2 menores. Sinbad comparou o dragão ao rei da nação deles e notou uma porta atrás da criatura. Ele pensou que deveriam lidar com o rei dragão primeiro, acreditando que estavam sendo testados para ver se estariam dispostos a arriscar suas vidas. Drácon concordou, dizendo que Sinbad deveria ser a distração enquanto ele alcançava a porta. No entanto, Sinbad o interrompeu, dizendo para ele não tomar decisões por ele. Drácon, irritado, disse que era como o Mr. Beast, mas do mal ele argumenta que um plebeu como Sinbad pode ser útil ao país nesta situação e promete recompensar sua família com $1 bilhão se ele morrer. Sinbad fica furioso e pergunta quantos já morreram por causa dessa mentalidade estúpida e maligna do Sr. Beast. Drácon relembra a morte dos soldados, mas não menciona diretamente. Ele diz a Sinbad que sacrifique sua vida pelo país e morra com honra como um soldado paraviano. Drácon então corre para a porta e ri como um maníaco enquanto ordena que a porta seja aberta, mas o rei dragão nota e avança para atacá-lo. A coragem de Drácon rapidamente se transforma em um obanho dourado em suas calças, revelando que ele tem medo de morrer. Ainda assim, Sinbad corre para salvá-lo, puxando-o para longe do ataque do dragão. Sinbad então desperta Drácon de seu trauma, mas o cara arrogante pede para ser morto, pois não acredita que, como soldado paraviano, tenha medo de sacrificar sua vida pelo país. Contudo, Sinbad discorda e chama Paravia de um país fracassado, porque o rei deveria proteger seus cidadãos, não enviá-los para a morte. Enquanto isso, o rei dragão se recupera e começa a rugir. Sem tempo a perder, Sinbad pega o escudo de Drácon para enfrentar o rei dragão, embora saiba que não pode fazer muito contra esse monstro. Ele começa a correr ao redor e usa uma rocha para pular. De repente, geysers começam a jorrar por toda parte, e Sinbad usa o escudo como prancha para surfar na água com estilo, o que o permite escapar dos ataques do dragão e, ao mesmo tempo, cortar o rosto do dragão, ganhando alguns pontos de estilo à la SSX Trick com Monster Hunter. Depois de causar algum dano, Sinbad salta e crava sua espada entre os olhos do dragão antes que ele consiga disparar sua bola de energia. O dragão ruge enquanto se despedaça como pequenos cristais. Sinbad pega um orbe verde, que era o olho do dragão, e diz a Drácon que aquela é a chave da porta. Cada um deles segura um orbe verde e se aproxima da porta, colocando os orbes nos buracos vazios de cada lado. A porta brilha e se abre. Eles correm através da porta e acabam na frente de um castelo. Do outro lado, Drácon elogia Sinbad por seu desempenho como plebeu, e Sinbad reconhece que Drácon até que é tranquilo, apesar de ter se mijado todo. Dentro do castelo, Drácon observa o interior enquanto Sinbad explora a sala e acaba tropeçando em uma lâmpada que desencadeia uma reação mágica, revelando Bol, o Din da Ira, que pergunta quem quer se tornar rei. Sinbad se questiona se este é o poder que Yuna mencionou, enquanto Drácon percebe que este é o poder que ele estava procurando e começa a pensar na recompensa que receberia se o apresentasse ao rei. De repente, Sinbad e Drácon ficam chocados quando ambos declaram que querem se tornar reis. Sinbad diz a Drácon para recuar, mas Drácon responde que está lá sob ordens diretas do rei, então quem deveria recuar é Sinbad. Sinbad rejeita a ideia de dar mais poder a alguém que pisa em seu povo, por isso, ele quer esse poder não só para mudar o país, mas o mundo. Drácon, por outro lado, insiste em seguir as ordens do rei e decide resolver a questão com um duelo. Sinbad saca sua espada, dizendo que não vai desistir. O Din, observando a briga, anuncia que o duelo determinará quem será seu mestre. Sinbad avança contra Drácon, que bloqueia o ataque e exibe suas habilidades com a espada. Sinbad, no entanto, confia em seus reflexos rápidos para desviar dos ataques de Drácon. Apesar dos esforços de Sinbad, Drácon consegue cortar seu queixo e desarmá-lo. Quando Drácon se prepara para atacar novamente, Sinbad o surpreende segurando a lâmina, impedindo Drácon de desferir um golpe fatal. Sinbad afirma que sua luta não é apenas sobre habilidades com a espada. Ele desvia dos ataques de Drácon e acerta um gancho de esquerda poderoso, quase mandando Drácon para a segunda temporada. No entanto, Drácon se lembra das palavras de sua irmã, dizendo que não será perdoado se morrer, e encontra força para se manter firme. Drácon insiste que não pode perder e começa a lutar com mais determinação, recusando-se a desistir. Mas Sinbad facilmente desvia dos socos de Drácon e lhe mostra o verdadeiro poder. Drácon tenta se levantar, revelando que não pode ser fraco, pois tem coisas que quer proteger. Sinbad reconhece que ambos têm suas próprias razões para lutar, mas no final, a determinação de Sinbad prevalece quando ele dá um gancho de direita decisivo que lança Drácon para longe e o deixa inconsciente. O Din confirma Sinbad como vencedor e seu novo mestre. A espada de Sinbad de repente brilha com uma luz azul, e um círculo mágico aparece sob seus pés, teletransportando-os para fora do calabouço. Sinbad se vê cercado por tesouros e pessoas aplaudindo. Soldados se aproximam, exigindo que ele entregue o tesouro e o poder que adquiriu no calabouço. Sinbad recusa e saca sua espada. De repente, Yuna aparece atrás dele e questiona por que ele ainda não usou o poder, até perceber que Sinbad simplesmente não sabe como. Então, Yuna canaliza energia para a espada de Sinbad, invocando
pelo Jin, que oferece sua assistência. Sinbad ordena que o Jin libere seu poder e alguns pobres coitados morrem devido a ataques diretos e danos colaterais. Yuna então usa seu poder para levitar Sinbad e os tesouros no ar. Sinbad questiona as ações de Yuna e ele explica que está ajudando Sinbad à sua maneira. Com outro movimento de seu cajado, Yuna envia Sinbad e os tesouros voando, transportando-os para sua vila. Após aterrissar, uma criança vê Sinbad e corre até ele. De repente, uma mulher aparece ao seu lado e o repreende por deixar sua mãe sozinha por 2 semanas. Sinbad corre para casa e encontra sua mãe deitada fraca na cama, respirando com dificuldade. Quando a mãe de Sinbad lentamente abre os olhos, ela o confunde com seu pai. Sinbad segura suas mãos gentilmente e a ouve falar, ainda acreditando que ele é seu pai. Ela descreve Sinbad como vivo e curioso, assim como seu pai, e elogia Sinbad por ser gentil e amoroso. Com lágrimas e um sorriso, ela expressa sua crença de que Sinbad ficará bem. Então, ela diz que opais de anime nunca duram muito tempo enquanto suas mãos escorregam. Sinbad se lembra do incentivo de sua mãe para seguirem aventuras com a espada de seu pai. Sinbad e os presentes lamentam pela sua mãe. Enquanto isso, Draon retorna ao castelo para fazer seu relatório, mas o boato de que Sinbad conquistou o calabouço já se espalhou por todo o reino. No entanto, o rei não vê isso como uma coisa boa, já que ele é apenas um plebeu. Como resultado, a princesa decide tirar proveito do status de plebeu de Sinbad para capturá-lo e forçá-lo a trabalhar para ela. Ela vai até o porto e começa a interrogar civis, procurando qualquer informação sobre Sinbad. Felizmente, Sinbad intervém, pedindo para que ela pare, mas ela o ataca com sua espada. Sinbad desvia dos ataques e a levanta sobre seus ombros, declarando-a como sua refém para evitar a intervenção dos soldados. Ele então decide fugir usando seu barco de pesca e decide deixar a princesa no meio do mar, dentro de um barril. Antes de partir, ele agradece por sua assistência e se despede, dizendo que usará seu poder para mudar o mundo. Enquanto isso, a conquista do calabouço por Sinbad fez com que mais calabouços começassem a aparecer por todo o mundo. Após batalhas por águas congelantes enquanto navegam entre os icebergs, Sinbad avista 2 pessoas sendo atacadas pelo monstro do Lago Ness. Sem hesitar, ele avança em direção à criatura, empunhando sua espada e invocando o poder de Baal para lançar raios, derrotando o monstro. Com o cair da noite, eles montam um acampamento em terra firme. A mulher inconsciente repousa na areia enquanto o homem esculpe uma lança a partir de um tronco de madeira. Sinbad se aproxima dele, impressionado pelo tamanho do monstro derrotado. O homem revela que a criatura se chama o Unicórnio Enfurecido. Sinbad admira a coragem do homem em enfrentar tal criatura apenas com um arpão. Quando a mulher desperta, ela expressa alegria pela vitória de seu irmão sobre o monstro, embora fique intrigada com o estado queimado da criatura. Curiosa, ela pergunta a Sinbad quem ele é, equipado com seu carisma infinito. Sinbad toma suas mãos e se apresenta, mas sente-se um pouco envergonhado pela falta de impacto de seu charme em Pipira. Logo se recupera e pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Pipira. Virando-se para o irmão, Sinbad pergunta o nome dele, mas o rapaz parece tímido. Pipira fala em seu lugar, revelando que o nome dele é Ina. Ela explica que Ina tem apenas seu nome de batismo por enquanto, mas agora que ele derrotou o monstro, ele ganhará um nome de guerreiro. Ina, envergonhado por não ter realmente derrotado o monstro, permanece em silêncio, enquanto Sinbad acha divertida essa revelação. À noite, enquanto estão acampados, Pipira provoca Ina, mencionando que finalmente alguém o reconheceu. Sinbad fica curioso sobre essa pessoa, e Pipira revela que é a paixão de Ina, a mais bela de Imash. Sinbad então pergunta sobre Imash, querendo saber mais sobre o reino e seu governante. Pipira explica que o pai deles é o chefe que governa Imash. Sinbad expressa interesse em visitar a cidade, mas Ina intervém, explicando que seu povo não gosta de forasteiros e que Sinbad não seria bem-vindo lá. No entanto, Sinbad insiste, afirmando seu desejo de explorar o mundo e trazer mudanças, o que surpreende Ina. Mais tarde, Ina fica observando a lua, até que Sinbad se junta a ele, comentando sobre sua beleza. Sinbad percebe que Ina frequenta esse lugar e pede desculpas por ter roubado a vitória sobre o Unicórnio Enfurecido. Ele então elogia a bravura de Ina ao tentar salvar sua irmã durante o ataque do monstro, o que levanta o ânimo de Ina. No dia seguinte, Ina e Pipira levam Sinbad à sua cidade, onde ele se maravilha com a estatura gigantesca das pessoas e o formato único das casas. Sinbad admira a beleza das mulheres indígenas de cabelo azul que vivem nessa terra gelada, embora ele espirre, indicando que o clima frio não é do seu agrado. Pipira explica que Imak é uma terra de neve e gelo. O chefe acolhe calorosamente seus filhos de volta, mas quando Sinbad se apresenta e fala sobre suas aspirações aventureiras, o chefe afirma que Imak não tem lugar para forasteiros. Apesar da tentativa de Ina de defender Sinbad como amigo, o chefe enfatiza o novo papel de Ina como guerreiro de primeira classe, encarregado de proteger o clã e a vila de ameaças externas. No entanto, o clima muda quando o chefe anuncia o próximo festival Maara. Em virtude das festividades, ele decide estender as
as boas-vindas a Simbad. Curioso sobre o Maara, Simbad pergunta, e Pipira explica seu significado como um festival tradicional e uma cerimônia de maioridade, onde um guerreiro recebe seu nome e a gratidão ao mar é celebrada. Pipira também comenta sobre a transição iminente de Ina para um verdadeiro guerreiro, após derrotar a criatura. À medida que a conversa avança, o chefe menciona uma construção misteriosa que apareceu ao norte durante a ausência deles, expressando o desejo de investigar. Ele começa a designar Ina para a tarefa, mas Simbad intervém, aconselhando cautela ao se aproximar da construção. Quando solicitado a explicar, Simbad revela que o edifício é um calabouço, relatando os perigos associados a essas estruturas em sua terra natal. Anen confirma as histórias, mencionando a aniquilação de soldados enviados a certo calabouço, exceto por um jovem que conseguiu conquistá-lo. Simbad confirma ser esse conquistador. O chefe exige mais explicações, pronto para lutar com Simbad, acreditando que ele está zombando deles. Simbad saca sua espada, cujas marcações brilham, confirmando ser o sinal do conquistador e revelando a presença do Jin do calabouço dentro dela. Surpreendentemente, o chefe não contesta isso. Em vez disso, oferece a Simbad uma tigela como gesto de hospitalidade. Simbad aceita a tigela com gratidão, entendendo a desconfiança do chefe em relação a estranhos. Ina observa com uma mistura de descrença e talvez inveja enquanto tudo isso acontece. Simbad então pede ao chefe que restrinja o acesso ao calabouço, e o chefe concorda, dando sua palavra. Pipira muda a conversa, provocando Ina sobre sua paixão e se ele já falou com ela, mas Ina fica envergonhado e grita para Pipira parar, insistindo que ele não é quem ela pensa. O chefe os apressa, pois o festival está prestes a começar, marcado por cantos, comida e bebida. Simbad participa das festividades, até mesmo dançando. Pipira sorri ao vê-lo, mas sua alegria é interrompida quando percebe que Ina está ausente. Ina reflete sobre o entusiasmo de sua irmã por ele se tornar um guerreiro, embora saiba que não merece isso. Ele tem enfrentado zombarias dos aldeões por seu medo do unicórnio enfurecido, e até mesmo a garota de quem gosta o rejeitou por ele não ser um guerreiro. A constante pressão de amigos e de seu pai para se tornar um guerreiro rapidamente o deixou com sentimentos de raiva e tristeza. Pipira encontra Ina e tenta levantar seu ânimo, relembrando suas sessões de desenho na infância, apesar de suas habilidades ruins. Ina prometeu ajudá-la a melhorar, o que a trouxe alegria, e ela expressa a esperança de vê-lo derrotar o unicórnio enfurecido um dia. Ela assegura a Ina que está tudo bem ter coisas em que pensar, mas, mesmo como guerreiro, ele deve permanecer o irmão gentil que ela conhece. Ela o encoraja a participar do festival, brincando sobre o pai deles embebedar Simbad. No entanto, sem que eles percebam, uma figura misteriosa os observa das sombras. O festival termina e tudo está silencioso. Simbad está dormindo, aproveitando um sonho, quando a figura misteriosa, um assassino chamado Jafar, encontra sua cabana. Ao ver Simbad, Jafar conclui que ele será uma presa fácil e parte para o ataque, mas, ao pular, Simbad lhe dá um chute nas partes baixas, e ele cai com um baque, acordando Simbad. Os dois começam a lutar. Ina e Pipira, que ainda estavam do lado de fora com o pai, ouvem os sons que vêm do quarto de Simbad. Quando Simbad finalmente consegue ver o assassino com clareza, percebe que é apenas uma criança. Simbad lhe diz que precisa ser disciplinado, puxando a corda de sua arma, o que faz Jafar cair. Enquanto Jafar se gaba de sua habilidade em derrubar Simbad, ele é pego de surpresa quando Simbad começa a rir. Confuso, Jafar questiona a fonte da diversão de Simbad. Simbad revela sua vitória, usando a espada para incapacitar Jafar, que é então amarrado e interrogado. Simbad questiona Jafar sobre o envolvimento de Pavia, mas Jafar permanece em silêncio. Simbad expressa descrença ao achar que Jafar é um assassino, mas Jafar ri disso. Sem que Simbad saiba, Jafar está secretamente cortando suas cordas com uma lâmina. Simbad menciona os pais de Jafar, o que provoca a ira dele, que revela ter se livrado deles quando era jovem, fazendo Simbad desferir um tapa nele, condenando suas ações. Enfurecido, Jafar tenta atacar Simbad com a lâmina, forçando Simbad a recuar. Jafar cria uma cortina de fumaça usando um frasco cheio de líquido e desaparece, deixando Simbad confuso sobre suas intenções. Apesar do aviso de Ina sobre o passado de assassino de Jafar, Simbad insiste em ensinar boas maneiras a Jafar antes de entender completamente sua situação. Jafar é levado por dois homens que o chamam de líder. Um deles, Vatel, expressa preocupação pelo bem-estar de Jafar, mas Jafar o ignora, prometendo acabar com Simbad. Ina e Pipira observam a partida deles, com Ina questionando a identidade dos assassinos e Pipira perguntando sobre a lesão de Simbad. Simbad assegura que não é nada sério e redireciona o foco deles para os preparativos do ritual de Ina. Ina continua buscando respostas sobre os assassinos, levando Simbad a especular que eles podem ser do exército de Paravia ou de outra facção em busca dele. Pipira se pergunta se Simbad é um homem procurado, ao que Simbad responde com um sorriso, atribuindo isso a desafiar seu país. Ina pergunta se ele não se preocupa com os riscos, e Simbad sorri, afirmando que está determinado a superar seu destino, inspirando
cercando Ina com sua resoluta. Enquanto os aldeões anunciam o amanhecer, Pipira declara animadamente que é hora de se preparar para o ritual, mas Ina pede um tempo a sós para reunir seus pensamentos. Embora cética, Pipira concorda, instando-o a se juntar a eles em breve. Sinbad segue o exemplo dela enquanto eles se afastam. Os preparativos estão em andamento. Sinbad se senta perto de uma fogueira quando Pipira vem e conta que Ina deixou uma nota dizendo que vai ao calabouço se tornar um verdadeiro guerreiro. Ina corre pela neve em direção ao calabouço, esperando que possa ser como Sinbad uma vez que obtiver o poder do calabouço. Sinbad explica a Pipira que o calabouço é um lugar perigoso onde apenas aqueles que querem ser reis podem sobreviver, mas muitos já tentaram e falharam. Pipira se preocupa com seu irmão, mas Sinbad promete que não deixará Ina morrer. Pipira diz que não há garantia de que Sinbad também voltará, mas Sinbad a olha seriamente e diz que sabe que não morrerá, por sua confiança dá esperança a Pipira. Sinbad chega à frente do calabouço e, assim que entra, encontra Ina sendo atacado pelos assassinos de antes. Os homens estão cercando Ina, mas Sinbad intervém rapidamente, invocando relâmpagos com sua espada, que detém os assassinos em seus passos. Ao se aproximar de Ina, Sinbad o elogia por ter chegado tão longe sozinho. De repente, Draco aparece, cumprimentando Sinbad, mas Sinbad finge ignorância. Ofendido, Draco insiste que já se encontraram antes, mas Sinbad ignora, mencionando sua expectativa pelo encontro. A mulher ao lado de Draco se apresenta como a conselheira mágica de Pavia. Sinbad fica surpreso quando um inseto pousado em seu bastão cai de repente no chão e se despedaça. Jafar, então, salta no ar, lançando armas em direção a Sinbad e declarando sua determinação em acabar com ele. Sinbad comenta sobre o fracasso de Jafar em aprender sua lição. Enquanto isso, os outros dois assassinos, Vatel, com braços elásticos Mahad, o forte, provoca Ina, desafiando-o a atacá-los. Sinbad tenta contê-lo, mas Jafar usa suas cordas para manter Sinbad preso. Apesar dos esforços de Jafar de atacar pelo seu ponto cego, Sinbad contra-ataca e desferindo um soco, o instiga a agir conforme sua idade. Frustrado, Jafar se pergunta como Sinbad sempre antecipa seus movimentos. Libertando-se das cordas, Sinbad responde que ele simplesmente consegue. Ina se sente sobrecarregado pelos ataques de Mahad, enquanto observa a evasão sem esforço de Sinbad dos golpes de Jafar. Ele se questiona como pode competir com a habilidade de Sinbad, mas é surpreendido quando Vida agarra sua perna, fazendo-o cair, e Mahad desferindo um poderoso soco em seu peito. Enquanto V se prepara para desferir um golpe fatal, Sinbad tenta convocar Baal para intervir, mas Draon atira na mão de Sinbad com uma arma, impedindo-o de usar seu poder. Aproveitando a oportunidade, Jafar tenta atacar Sinbad, mas Ina intervém com seu bastão para desviar a lâmina. Em seguida, ele agarra Sinbad e foge, pulando por um penhasco em busca de um local seguro. Sinbad expressa sua gratidão a Ina por salvá-lo, mas Ina, ainda irritado, questiona por que ele veio. Ele reafirma sua determinação de obter o poder do calabouço. Sinbad, indiferente, pergunta que poder Ina busca, insinuando que ele já pode possuir a força necessária, deixando Ina em silêncio e incerto. Sinbad e Ina seguem para a sala de Jin no calabouço, mas encontram a equipe de Drak já lá, com Drakon claramente chateado com a presença de Sinbad. O Jin chamado VOR anuncia que todos os desafiantes chegaram e revela que aquele que passar no teste entre os 6 se tornará rei, com imenso poder sobre as nações. Ele pergunta quem deseja esse poder e, de repente, todos os 6 se tornam rivais. Jafar se adianta, perguntando se poderia ter uma vida fácil com esse poder, o que VOR confirma. Drakon quer saber qual é a pegadinha, e VOR explica que o vitorioso terá seu verdadeiro desejo concedido e poderá se tornar o receptáculo de um rei. Dra decide não perder essa oportunidade novamente. Vatel diz a Jafar que não ficarão de fora desse desafio, esperando que o poder o ajude a deixar sua organização. Jafar concorda, enquanto Ina se determina a provar seu valor como um verdadeiro guerreiro, recusando-se a recuar. Sinbad os surpreende ao declarar sua participação. Balor chama Sinbad de ganancioso por querer outro poder quando já possui Baal, o que Sinbad admite. Ina insiste que o poder é seu e que não abrirá mão, nem mesmo para Sinbad. Bor acha a determinação deles engraçada e, de sua pata, espremem um líquido que cria um gato chamado Minor. Ele declara que capturar Minor será o desafio deles, que parece muito fácil. Quando pedem mais detalhes, Vapor explica que quem pegar Minor primeiro ganhará o poder do rei, no entanto, se falharem antes que a água no copo acabe, ficarão presos no calabouço para sempre. Jafar vai primeiro e tenta capturar Minor, mas falha, pois ela desvia de suas lâminas com facilidade, surpreendendo a todos. Valor adverte que pegar Minor não será tão simples. Todos tentam, mas nenhum consegue, aumentando a tensão entre eles. Valer observa, divertido, dizendo que os humanos nunca mudam. Com o tempo se esgotando, eles enfrentam a ameaça de prisão eterna. Sinbad avança, sugerindo ao grupo que cooperem para sobreviver. Eles discutem que apenas um pode se tornar rei, e Sinbad sugere que o Jin pode não querer que trabalhem juntos, já que é mais difícil capturar
Minor sozinhos. Ele propõe cercar Minor e mergulhando juntos para capturá-la. Draco questiona qual sinal usar, temendo que, se não for claro, isso dará a Minor uma vantagem. Sinbad se oferece para dar o sinal, já que não irá participar da captura, pois já possui seu Jin, e sair em segurança é o que mais importa. Enquanto eles executam o plano, o grupo cerca Minor, com Sinbad supervisionando de um pilar. Mas Dra sente que algo está errado. Quando eles se aproximam de Minor, Sinbad grita o sinal e todos saltam, mas Minor desvia, surpreendendo a todos. Sinbad a agarra no ar, afirmando que foi por pouco, e os outros ficam furiosos com sua traição. Sinbad defende suas ações, dizendo que o salvou de uma prisão eterna. Ele solta Minor, aliviando a tensão, embora ainda estejam zangados, eles entendem a razão de Sinbad. Ele enfatiza que sua cooperação garantiu que não fossem aprisionados no calabouço. Sbat afirma que, no fim das contas, alguém precisa reivindicar o poder do rei, e esse alguém é ele, pois precisa do Jin mais que os outros. Enquanto isso, Pipa espera por Ina. Seu pai vem até ela, dizendo que aquele era o caminho que Ina escolheu, assim como Sinbad. Pipa se lembra dos olhos de Sinbad ao partir e comenta com seu pai que os olhos de Sinbad são realmente assustadores, mas ela tem fé no calabouço. Sinbad compartilha seu plano, de se ganhar poder, quer criar um país que possa mudar o mundo, visando fomentar a harmonia entre pessoas e nações. O sonho de Sinbad é estabelecer um país que sirva como um pilar para a comunidade global. Draco argumenta que um país não pode ser construído por capricho, e tudo o que ele diz é apenas um sonho irrealizável. Sinbad sorri e diz que é por isso que fará isso acontecer, o que surpreende e emociona Draco. Movido por sua convicção de reformular o mundo, Sinbad convida o grupo a se juntar a ele na fundação de um novo país. Suas palavras inspiradoras acendem a empolgação entre eles, e enquanto vagalumes preenchem o ar, criando uma imagem régia de Sinbad como rei, ele os incita a se unirem a ele para realizar essa visão. Ina se sente atraído a seguir Sinbad, percebendo a necessidade de fazer parte de sua jornada. Sinbad enfatiza a importância tanto do poder quanto dos aliados para alcançar seu sonho, convocando-os a ficarem juntos com ele. Quando Vel pergunta se Sinbad realmente os quer como companheiros, Sinbad se aproxima, confirmando sua sinceridade. Fel e Mahad estão prontos para se juntar a ele. Jafar, aparentemente convencido, se aproxima de Sinbad para um aperto de mão. Sinbad hesita, mas acaba aceitando, apenas para que Jafar o traia cortando sua palma com uma lâmina e dizendo que não será domado por Sinbad. Apesar da traição do falso gesto de amizade de Jafar, Sinbad mantém a calma e não se deixa abalar. Ele declara firmemente que ainda fará Jafar se juntar a seu grupo. No entanto, Jafar e seus dois companheiros de repente começam a gritar de dor. Sinbad observa em choque enquanto voos de escuridão emergem de suas bocas e um orbe roxo se forma no ar. Faun, a maga, observa a cena através de seu orbe, informando a um homem que o processo começou. Vor avisa Sinbad que uma besta perigosa nascerá se o orbe não for destruído, instando-o a usar o poder de Baal para dissipá-lo. Apesar da urgência da situação, Sinbad permanece em silêncio em meio ao caos. Drakon se prepara para atirar no orbe, mas Sinbad intervém, prometendo proteger seu companheiro a qualquer custo. Drakon repreende a interferência de Sinbad, alertando que falhar em agir despertará a besta. Sinbad lembra a Drakon sobre a camaradagem deles e o objetivo compartilhado de moldar o mundo juntos. Enquanto isso, a besta se aproxima da conclusão, levando Ina a questionar sua humanidade. Sinbad afirma que não é nem humano nem besta, mas são camaradas. Quando a besta emerge, seus braços balançam e quase os atingem, causando destruição ao redor. Sinbad é lançado pela besta e colide contra uma parede. Drakon percebe que sua arma é ineficaz e instiga Sinbad a usar o poder de seu Jin. No entanto, Vor sugere destruir o núcleo da besta em vez disso para salvar Jafar e os outros. A besta ataca Ina, que se defende com seu bastão. Draon sobe na besta e tenta golpeá-la pelas costas, mas é jogado para o lado. Sinbad aproveita a oportunidade para cortar um dos braços da besta. Enquanto Sinbad se prepara para atingir o peito da besta com seu poder elétrico, o braço cortado atrás dele se move para agarrá-lo, mas ele desvia, deixando sua espada cair. O braço da besta pega a espada e a leva de volta para a besta, que reata seus braços, demonstrando suas habilidades regenerativas. De repente, Faun aparece na palma da besta empunhando a espada de Sinbad e o provoca, alegando que ele está sem poder sem ela. Draon fica atordoado ao vê-la, acreditando que ela estava morta após ter sido transformada em uma boneca russa por um poder misterioso. Ele tenta atacá-la, mas ela escapa para uma plataforma próxima. Faun revela que seu corpo verdadeiro está em Paravia, onde ela serve como maga sob o Tenente-General Barbarossa. O irmão mais velho de Doutora Draon fica surpreso com essa revelação, e Faun informa que ele está sendo promovido a tenente. Confuso, Draon busca esclarecimento. De repente, o corpo de Faun é dominado pelo irmão mais velho de Dra, que explica que Draon é considerado morto em combate devido às suas falhas em capturar Sinbad e limpar o primeiro calabouço. Ele menciona os sentimentos de Drak por sua esposa, Serendine, advertindo
advertindo-o para que fique em seu lugar e pereça como um mero soldado. Fawn acrescenta de forma insultuosa que Drácon é apenas um peão sacrificial, sem lugar para voltar. A besta se prepara para atacar Draon, mas Ina intervém, carregando-o para fora da linha de fogo. Enquanto isso, Sinbad corre para verificar Draon enquanto Ina enfrenta a besta. A besta agarra a parte superior do corpo de Ina, apertando-o. Fawn zombam de Sinbad por não ter acabado com a besta mais cedo. Sinbad pega o bastão de Ina, declarando que não deixará ninguém para trás. Ele se lança contra a besta, mas não consegue se aproximar, pois a besta o lança para longe e o joga ao chão, enquanto ainda continua esmagando Ina. Enquanto Ina luta, ele admira a determinação de Sinbad em salvá-lo. Ele percebe que sempre fugiu dos desafios, mesmo com o poder do rei, ainda teria fugido, mas agora está pronto para enfrentá-lo. Para a surpresa de todos, Ina consegue se libertar do aperto da besta e esmaga o braço dela com toda a sua força. Ele pega um bastão e admite que Sinbad é um cara incrível, surpreendendo Sinbad. Ina acredita que alguém como Sinbad é o que chamam de recipiente do rei. Ele diz a Sinbad para deixar a besta com ele, pois é o único que pode lidar com isso 1 a 1. Sinbad concorda e decide manter a besta ocupada com uma adaga, pulando ao seu redor como uma mosca. Enquanto Sinbad distrai a besta, Ina se prepara para desferir um golpe poderoso. No entanto, Fawn, frustrada pela evasão de Sinbad, prende suas pernas, deixando-o vulnerável ao ataque da besta. Apesar de estar sendo esmagado pela besta, Sinbad insiste que mantenham o plano e terminem a besta em um único golpe. Enquanto a besta o aperta, Sinbad grita, enquanto Fawn zombam de sua bondade, dizendo que isso será sua ruína. Justo quando as coisas parecem sombrias, Drácon intervém, espetando a besta na cabeça e libertando Sinbad. Sua ação inesperada surpreende a todos. Ele olha para Fawn e lhe diz que costumava acreditar que era uma honra morrer por seu país, mas agora está determinado a proteger outra coisa, sua irmã. Ele então desafia seu irmão Barbarossa e promete deixar o calabouço para enfrentá-lo em Pavia. Ele pula da besta e grita para os três aprenderem dentro e não caírem sob o controle de Fawn. Enquanto corre em direção à besta para atacá-la, ela o derruba no chão. Determinado, Draon vai atrás da besta novamente, e Sinbad o segue. Observando a persistência deles, Fawn não consegue entender por que estão lutando tão intensamente. Sinbad e Drácon continuam lutando contra a besta, ambos segurando sua cabeça. De repente, o bastão de Ina brilha em um amarelo intenso. Ele pede desculpas por tê-los feito esperar e revela que a arma é a primeira lança do clã IMU. Ele declara que não tem mais medo e pode encerrar a luta. Ele lança a lança contra o núcleo da besta, perfurando-o, e o fluido roxo que compõe a besta começa a se desintegrar, derrotando-a. Fawn salta, furiosa por terem destruído sua criação, mas Sinbad a silencia com sua adaga, e ela desaparece, deixando a espada para trás, que Sinbad recupera. Os três que estavam presos dentro do núcleo da besta agora estão livres, mas inconscientes. Draon verifica Jafar, aliviado por encontrá-lo vivo. Quando eles acordam, Vel acredita a Sinbad da salvação deles, sentindo uma calma após a provação. No entanto, seu alívio é de curta duração, pois moscas negras emergem de Jafar, sinalizando a ressurreição da besta. A voz de Fawn explica que ela criou a besta usando o corpo de Jafar como seu núcleo, tornando-o a fonte de seu poder. Derrotar a besta significa acabar com a vida de Jafar. Fawn pergunta o que eles planejam fazer a seguir. Sinbad pega a sua espada e se aproxima de Jafar. Draon questiona o que ele vai fazer. Sinbad mergulha sua mão no corpo de Jafar, de onde as moscas negras estão emergindo. Vor, que se encolheu em uma forma normal de gato, percebe que Sinbad planeja puxar a criança de dentro. Ele grita para Sinbad parar, alertando que seu corpo humano não suportará a pressão. Sinbad solta um gemido enquanto sua mão parece queimar e, em seguida, é jogado em uma visão onde vê várias pessoas que não entende, todas essas informações entrando em sua cabeça. B fala, explicando que são as memórias de Jafar e que elas descenderam à profunda consciência da criança. Baal diz a Sinbad para falar com Jafar, pois eles precisam salvá-lo a todo custo, ou Jafar cairá na depravação e ficará preso em uma escuridão eterna. À medida que Sinbad mergulha mais fundo nas memórias, ele testemunha Jafar se afastando, deixando para trás pegadas vermelhas enquanto chora e expressa dor, pedindo por seus pais. Uma versão mais sombria de Jafar aparece, reprovando Jafar por suas lágrimas e dizendo-lhe que não tem um lar para retornar. Ele lembra o Jafar chorando de seu ato grotesco de acabar com a vida de seus pais, enfatizando que foi necessário para a sobrevivência. Oprimido pela tristeza, Jafar se recorda da lâmina ensanguentada e de alguém ordenando-lhe que cometesse o ato. Sinbad, ao ver isso e reconhecer a profundidade da dor de Jafar, se aproxima e reconhece as dificuldades que eles enfrentaram enquanto viviam em negação. O Jafar mais sombrio grita para Sinbad que ele não entende. Sinbad aceita que não compreende totalmente seus sentimentos, mas abraça ambos os Jafar, dizendo que será seu lar e uma razão para viver. Ele encoraja Jafar a enfrentar sua realidade e assegura que estará seguro sob seus cuidados. No calabouço, a espada de Sinbad começa a brilhar enquanto ele mantém as mãos dentro de
Jafar recusando-se a deixar seu camarada morrer. O corpo de Jafar emite moscas negras, mas então começa a brilhar em azul. Sinbad convoca relâmpagos, que atingem ambos, fazendo as moscas se dispersarem mais rapidamente. Sinbad segura Jafar firmemente, prometendo não soltá-lo e gritando para não morrer. Os dois Jafar se fundem em um só. Jafar finalmente abre os olhos e vê Sinbad sorrindo para ele. O relâmpago se intensifica, eliminando a besta e chocando Fal enquanto seus orbes se quebram. Quando o relâmpago se apaga, Sinbad ainda está segurando Jafar. Ele pergunta se Jafar está vivo, e embora Jafar não se mova, lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ele responde o sim, fazendo Sinbad sorrir. Todos se reúnem ao redor deles, com Ina dando tapinhas na cabeça de Sinbad e Draon o repreendendo por ser imprudente, mas todos riem. VOR, testemunhando o ato de Sinbad de salvar Jafar da escuridão, fica impressionado. Ele se transforma de um pequeno gato em sua forma original e pede que escolham quem será o rei. Ina encoraja Sinbad a liderar, sorrindo calorosamente, enquanto todos o reconhecem como seu rei. Até Draon, sem objeções, sorri para Sinbad. Juntos, eles se ajoelham diante dele, prometendo lealdade. Sinbad avança, aceito por VOR, e ganha seu poder. O calabouço desaparece, deixando-os com tesouros e eles estão cercados pelo povo de Imar. Os aldeões ajudam a recuperar o tesouro, e Sinbad conversa com o chefe da aldeia. Ina se aproxima de seu pai, querendo explicar, mas ele simplesmente sorri e anuncia que devem voltar à aldeia para a cerimônia de amadurecimento de Ina. Draon planeja partir, mas Sinbad o interrompe. Draon aceita que tiveram uma aliança temporária no calabouço, mas diz que decidiu voltar para a capital para proteger alguém lá, embora isso seja perigoso. Impressionado com a determinação de Draon, Sinbad se despede. Draon acrescenta que seus caminhos podem não se cruzar novamente. Sinbad lidera os homens de volta à aldeia com o tesouro. A cerimônia do ritual de guerreiros de Ina acontece, e ele recebe um bastão feito de presas e chifres de um unicórnio selvagem, ganhando o nome de Narro. Então, a festa começa com as pessoas bebendo. Jafar os observa quando Sinbad se aproxima com uma bebida, e eles são acompanhados por outros enquanto todos celebram. No dia seguinte, após uma conferência, Sinbad fecha um contrato oficial monopolizando as rotas comerciais de Imo. A partir daí, seu nome se espalha pelo mundo, não apenas como um aventureiro, mas também como um comerciante, e a frota que ele criou ganha fama como os navios comerciais da Síria. Jafar e Ina também se juntam à equipe de Sinbad. Após 2 anos de viagens, Sinbad e seus companheiros chegam ao seu próximo destino para expandir seu comércio. Sinbad, agora vestido elegantemente como capitão, cresceu e está com um novo corte de cabelo. Ao chegar à terra, eles encontram um caminho montanhoso. Ina, consultando o mapa, diz que terão que atravessar a passagem a pé para chegar ao reino de Sassan. Jafar explica que Sassan é renomado por seu metal de alta qualidade, mas tem permanecido isolado até agora. Sinbad interrompe com entusiasmo, expressando sua empolgação para explorar esse país misterioso. Enquanto atravessam a passagem montanhosa, eles eventualmente alcançam o cume e ficam atonitos com a visão do magnífico reino de Sassan. Ao entrarem pelo portão, Far fica impressionado com o interior. Sinbad explica que Sassan é um pequeno país construído na base de uma montanha de alta altitude e que o povo é devoto dos ensinamentos dos antigos deuses. Eles cortaram sua interação com o mundo exterior, ganhando o segundo nome de Terra da Pureza. Sinbad acrescenta que, segundo seus ensinamentos, apenas um rei noturno pode usar o poder de um Jin. O grupo vê pessoas vestidas com trajes luxuosos e joias. Jafar está tão impressionado que diz que precisam fechar esse negócio a qualquer custo, mas as coisas não serão fáceis, pois as pessoas, ao vê-los, começam a evitar, não querendo se aproximar de forasteiros. Um soldado se aproxima e explica que pessoas de fora estão proibidas de manter conversas imprudentes com os cidadãos e pede que o sigam. Eles seguem o soldado para se encontrar com o chefe do comércio, esperando estabelecer uma rota comercial com eles. No entanto, o chefe do comércio se recusa, afirmando que Sassan não tem intenção de negociar com nenhum outro país. Jafar interrompe, mencionando os recursos enviados para RY. O comerciante esclarece que a troca com RY não foi uma negociação, mas mais um gesto para fortalecer a amizade entre os dois países. Ele enfatiza que os recursos de Sassan são vistos como bênçãos de seus deuses e não são destinados a forasteiros em busca de lucro como eles. Ele conclui aconselhando-os a partir, se entenderem. Decepcionado, Jafar quer argumentar, mas Sinbad o interrompe. Sinbad pergunta como pode estabelecer termos amigáveis com Sassan, não como um traidor, mas como uma pessoa sincera que deseja entender sua cultura. Isso surpreende o comerciante, que explica que Sassan acolhe pessoas com ideias semelhantes e sugere que visitem os cavaleiros de Sassan, o alto clero que protege os cidadãos, entre os quais o rei cavaleiro Darius é o mais proeminente. Ele acredita que Sassan aceitará Sinbad se for reconhecido pelo rei cavaleiro Darius. Após a conversa, o grupo decide jantar. Aga nota que o lugar está vazio, e Jafar sugere que é para evitar interações com estrangeiros.
estrangeiros. De repente, um menino chamado Mesas se aproxima deles, pedindo para se juntarem à mesa. Ele se apresenta como o filho do atual rei cavaleiro Darius. Jafar pergunta por que ele quer falar com eles. Mesas compartilha com Simba da história das rígidas doutrinas do povo de Sassan, explicando que, mesmo como um aprendiz de cavaleiro, ele enfrenta regras ainda mais rigorosas. Seu pai, ciente da curiosidade de Mesas sobre o mundo exterior, o advertiu a seguir as rígidas regulamentações de Sassan, cautelando-o a não desagradar a ordem, pois não estão a favor dele. Além disso, seu pai lembrou-o do exemplo que ele deve dar ao irmão mais novo, que está prestes a se juntar à ordem como cavaleiro. Sentindo-se frustrado por essas limitações, Mesas expressa sua insatisfação com as regras do país e seu desejo de não passar a vida isolado nas montanhas. Essa revelação choca seu irmão mais novo. Em resposta, seu pai o bate, levando Mesas a buscar respostas sobre o mundo exterior, o que o leva a encontrar Simba. Com um sorriso, Simba se apresenta como o chefe da corporação Siri e um dos conquistadores de masmorras. Mesas não está familiarizado com o termo conquistador de masmorras, então Simba lhe entrega um pergaminho detalhando todas as suas aventuras. Simba adiciona um pouco mais de emoção à narrativa, levantando sua espada no ar e causando relâmpagos a surgir, declarando-se um homem que navegou pelos mares, conquistou masmorras e ganhou poderes espirituais. Mesas lê sobre as aventuras de Simba e se dá conta de que estão quase na mesma idade. Ele admite que não há ninguém como Simba em seu país, preso a regras rígidas. Simba pergunta a Mesas se ele não gosta de seu país, e Mesas expressa seu desejo por liberdade e anseio de explorar o mundo. De repente, ele se ajoelha e implora para que o levem com eles. Jafar expressa sua disposição para acolhê-lo, mas eles vieram para estabelecer uma rota comercial com Sassan. Simba sente a presença de alguém nas proximidades e ordena que a pessoa apareça. Para a surpresa deles, é Spartus, o irmão mais novo de Mesas. Mesas pergunta a Spartus por que ele está ali, e Spartus revela que respeita seu irmão e implora que ele fique em Sassan para suceder seu pai e se tornar o rei cavaleiro. Mesas decide que está partindo, apesar do apelo de Spartus. Simba concorda em levá-lo, mas insiste que Mesas resolva as questões com sua família primeiro. Mesas concorda, reconhecendo o compromisso de um cavaleiro de Sassan e que há uma maneira adequada de deixar a ordem. No dia seguinte, Jafar pergunta a Simba sobre o bem-estar de Mesas. Simba expressa incerteza, mas espera pelo melhor. De repente, Yuna aparece, surpreendendo Simba. Jafar questiona a identidade de Yuna, levando Simba a explicar seu encontro anterior na masmorra de Baal. Yuna ri, revelando que está ciente da aquisição de poderes de Simba de outro Jin, o que diverte Simba. Simba reconhece a natureza misteriosa de Yuna e pergunta sobre sua visita. Yuna discute a aparição de masmorras em todo o mundo, um tópico que Simba conhece bem após derrotar a masmorra de Baal. Yuna explica que não apenas aventureiros, mas também membros da realeza e figuras poderosas de diferentes países estão explorando masmorras para ganhar poderes de Jin, incluindo países como o Império Rime, o Império Kai e até mesmo menores como Emir e Elolia. Jafar pergunta se isso significa que Sassan tem um conquistador. Yuna confirma que a pessoa mais poderosa do país é o rei cavaleiro Darius. Ele então pergunta a Simba como ele planeja derrotar os outros conquistadores. Simba explica que inicialmente vieram discutir comércio, mas agora que sabe sobre os outros conquistadores, as coisas podem ficar mais interessantes. Yuna sorri, imaginando qual será a reação dos dois conquistadores quando se encontrarem, e desaparece após bater seu bastão no chão. Jafar fica estupefato ao ver Yuna desaparecer no ar, mas Simba se mostra cauteloso com as palavras de Yuna. Enquanto isso, os cavaleiros estão tendo uma luta, e Mesas acaba de derrotar seu oponente. Os outros cavaleiros estão atônitos, pois Mesas tem derrotado cavaleiros sagrados um após o outro, se perguntando se ele sempre foi tão forte. Meus chama seu pai para começar sua luta, esperando vencer e se tornar um homem livre. Spartus também observa da multidão. Simba e seus companheiros chegam para assistir à luta. Jafar menciona ter ouvido do guarda da porta que o perdedor da luta será decapitado. A luta entre Mesas e seu pai, o rei cavaleiro Darius, começa. Mesas avança em direção a Darius com sua lança, atacando com grande velocidade, mas Darius bloqueia todos os ataques sem esforço. Mesas se orgulha, pensando que está usando bem os ensinamentos de seu pai. Ele surpreende Darius com estocadas rápidas, forçando Darius a desviar. Simba e seus companheiros assistem, impressionados com a habilidade de Mesas. Finalmente, Darius fala, reconhecendo o poder de Mesas, mas chamando seu ataque de fraco. Mesas fica irritado e ataca Darius novamente, mas Darius libera seu poder Jin, e quando a lança de Mesas atinge o escudo, Mesas é lançado para longe, batendo contra uma parede. Os cavaleiros elogiam Darius por seu poder divino, mas Mesas não desiste. Ele caminha em direção a seu pai, sentindo que já viu esse poder antes. Ele começa a atacar novamente, mas não consegue penetrar o escudo de Darius. Mesmo assim, Mesas não recua, ele diz que é uma questão de vida ou
Morte lança sua lança contra Darius, que a bloqueia facilmente. Mesas tenta então um soco, mas é impedido por um escudo de força. Darius diz a ele que seus truques não funcionarão e que ele terá que sentir seu poder. Mesas é enviado voando contra uma parede. Enquanto Darius avança em direção a Mesas, Darius pergunta se ele atingiu seu limite, e a mestra fecha os olhos, desistindo da esperança. Darius diz que, por cortesia, tornará tudo indolor. Spartus chama pelo irmão enquanto Darius levanta sua lança, mas antes que ele possa atacar, Sinbad o interrompe, dizendo a Darius para segurá-la. Todos os olhares se voltam para Sinbad, e Darius responde que esse duelo é uma batalha sagrada, parte de sua doutrina, e que não deseja a interferência de nenhum forasteiro. Sinbad, então, questiona se realmente é uma batalha sagrada e se a lança é o suposto poder de Deus que Darius obteve após conquistar a lendária torre. Darius fica confuso com a pergunta de Sinbad. Sinbad explica que, embora Darius possa ter adquirido o poder por conta própria, isso não é algo que se recebe pela graça de Deus. Qualquer um pode obter o poder se conquistar um calabouço, então não tem relação com sua doutrina de forma alguma. Os cavaleiros ficam surpresos com essa nova informação, e a mestra tenta escapar para o lado. Darius exige saber quem Sinbad pensa que é para falar tão ousadamente. Sinbad se apresenta como um traidor e conquistador, assim como Darius, e propõe um duelo. Ele diz que, se Darius vencer, poderá fazer o que quiser com ele. Darius pergunta o que Sinbad quer, e ele responde que deseja levar Maus e que Darius assine um acordo comercial com sua corporação. Darius afirma que Maus é um cavaleiro aprendiz que acaba de perder em uma batalha secreta e que seu julgamento será decidido mais tarde. No entanto, ele não pode ignorar algo que pode afetar toda a nação, por isso aceita o duelo. A mestra tenta parar Sinbad, mas desmaia devido a seus ferimentos. Ela advertiu Sinbad sobre a defesa invencível de Darius, que reflete os ataques de volta com força amplificada. Apesar do aviso da mestra, Sinbad permanece calmo. Jafar se aproxima da mestra e a tranquiliza, dizendo que impedir Sinbad agora é impossível. A mestra hesita, mas Ina aconselha a confiar em Sinbad, sugerindo que a ousadia dele é uma jogada estratégica para provocar Darius. Sinbad avança em direção a Darius, atacando com sua espada, mas Darius bloqueia facilmente os golpes e contra-ataca, fazendo Sinbad perder o equilíbrio. Darius declara que agora é sua vez de atacar e investe contra Sinbad, que consegue desviar e contra-ataca com um raio de sua espada. Embora o escudo de Darius desvie o ataque, Sinbad consegue bloquear o rebote. Sinbad então avança para mais um ataque, mas Darius rapidamente ergue um escudo para se defender, e eles se envolvem em uma luta, com Sinbad sendo empurrado para trás. Sinbad reconhece a força de Darius, mas insinua que há um poder maior dentro dele. Ele diz a Darius que vai lhe mostrar um estado completo. A espada de Sinbad brilha mais intensamente, e os músculos de seu corpo começam a se expandir, formando escamas em seus ombros que rasgam sua camisa para formar uma armadura. Sinbad entoa algumas palavras e pede que seu Jin habite nele. Esse poder é conhecido como o equipamento de Jin de corpo completo. Todos ficam surpresos ao ver Sinbad brilhar e assumir uma nova forma. Sinbad explica que esse poder ocorre quando alguém se cobre com os poderes do Jin e se transforma em um demônio, permitindo que libere todo o poder do Jin. Darius fica chocado com essa imensa força. Sinbad diz a Darius que quer ver até onde ele pode aguentar. Sinbad ergue sua espada e convoca uma enorme esfera de relâmpagos que cai sobre Darius. Darius levanta sua lança para criar um escudo e bloqueá-la, mas percebe que esse poder está em um nível completamente diferente do anterior. Sinbad decide interromper o ataque e, em vez disso, leva Darius para longe, atravessando o teto do castelo, envolto em um escudo ao redor. Darius abre os olhos e vê que Sinbad o está carregando, suspensos no ar. Sinbad diz que sua suspeita estava correta, o escudo ao redor de Darius é como uma barreira de corpo inteiro. Darius levanta sua lança como se quisesse lutar, mas Sinbad o aconselha a não fazer isso, dizendo que seria sábio se ele não resistisse, pois seu poder pode facilmente destruir a força de Darius, mesmo em seu nível atual. Darius fica irritado com isso. Sinbad o avisa para não testar suas mãos, mas ainda assim decide soltar a barreira de Darius, que atinge o chão com toda a força. Sinbad aterrissa. Sinbad vê que Darius está bem e lhe diz que sua barreira é forte, pois suportou seu relâmpago diretamente e também resistiu a uma queda como aquela, elogiando o poder da barreira. Darius se levanta, afirmando que Sinbad não deveria ir leve com ele, também não agir como se já tivesse vencido a luta. Sinbad responde que já lhe mostrou a diferença de poder no último ataque, mas como isso não foi suficiente, ele deveria ter mostrado mais. Ele aponta a espada para uma montanha e libera um grande raio, causando uma enorme explosão ofuscante. Quando a luz se dissipa, um grande pedaço da montanha foi destruído, e, à medida que o vento se acalma, Darius levanta a cabeça, em total choque, ao ver que não apenas a montanha grande, mas também outras montanhas ao longo do caminho tiveram partes de seus topos destruídos. Sinbad pergunta se Darius entende agora, dizendo que seria fácil para ele aniquilar Khan por completo se quisesse, e que Darius não seria
seria capaz de derrotá-lo. Darius não consegue acreditar que ambos são conquistadores. Ele pergunta a Sinbad quem realmente é e com que objetivo ele veio ao país. Sinbad expressa sua intenção de estabelecer uma rota comercial e fomentar relações amistosas com Sassa em pé de igualdade, admitindo que provocou deliberadamente a confrontação com Darius para criar uma oportunidade para o diálogo. Pedindo desculpas por sua falta de educação, Sinbad fala sobre a crescente descoberta de calabouços ao redor do mundo e o potencial para desequilíbrio e conflito. Ele defende um mundo de aceitação e harmonia. Darius questiona a crença de Sinbad em alcançar uma visão tão grandiosa. Sinbad afirma sua determinação, revelando sua aspiração de estabelecer seu próprio país e se tornar um rei que promove a compreensão entre as nações. Sinbad convida Darius a se juntar a ele nesse esforço, levando Darius a baixar sua arma e se ajoelhar. Darius compartilha uma lenda de sua doutrina, que conta que, há muito tempo, pessoas de Sassa vieram para sua terra e trouxeram o poder de um deus de sua casa distante para resolver as disputas do mundo. Esse deus era um rei poderoso que protegia seus ancestrais, parou as guerras no mundo usando uma arma especial e criou um mundo perfeito onde todos se entendiam. Ele foi o primeiro rei que era basicamente um deus. Darius pergunta a Sinbad se ele está tentando fazer algo semelhante. Sinbad pede o nome do rei, mas Darius diz que as pessoas o esqueceram há muito tempo. Ao retornarem ao castelo, Sinbad e Darius fazem uma entrada dramática com um flash de relâmpago, chamando a atenção dos cavaleiros. Quando questionado sobre o resultado de seu duelo, Sinbad intervém, declarando que foi um empate e explicando que tanto ele quanto Darius possuem poderes da lendária torre, tornando o conflito futuro desnecessário. Um cavaleiro expressa preocupações sobre a posse de poderes divinos por Sinbad, reservados para o rei da noite de Sassa. Darius esclarece que, segundo a lenda, a aparição da lendária torre significa uma grande ufiaval global e que Sinbad foi escolhido pelo mesmo Deus para proteger o mundo, aceitando-o como um aliado e apóstolo do Deus. Os cavaleiros prometeram seu apoio, alinhando-se à decisão de Darius. Maus fica surpreso com a reviravolta dos acontecimentos e com a aprovação de Darius, Maestas se junta à equipe de Sed. Refletindo sobre o sucesso de seu plano, Sinbad confia a Jafar que estava nervoso com tudo isso, mas que acabou dando certo. Mal se aproxima, pedindo desculpas pela espera. Sinbad pergunta se ele está pronto para partir, e a mestra diz que ele está empolgado, mas também nervoso. Sinbad explica que eles precisam fazer acordos comerciais com Sassa, e a mestra ajudará nisso conversando com eles. A mestra finalmente consegue ver o mar e diz a Sinbad que está um pouco assustada, pois teme que o mundo exterior, pelo qual ansiava, possa não atender suas expectativas. Ele confessa a Sinbad que não se sente mais assim, mas quer saber mais sobre o mundo. Pergunta para onde estão indo a seguir e diz que o seguirá até o fim do mundo. Em seguida, Sinbad e sua equipe partem para o reino de Emira, uma nação pequena, mas importante, como Sassa. Eles navegam pelo mar até o vale do reino de Emira, o maior vale do mundo. Após o continente sombrio, esse vale é conhecido por seu terreno difícil, que afasta os forasteiros. Quando chegam, ficam surpresos ao ver o reino construído nas falésias e as pessoas usando pássaros para transporte. Eles ficam maravilhados ao ver um enorme pássaro com uma garota montada nele passar voando. Enquanto exploram, Ina nota o quanto as mulheres são trabalhadoras, e Jafar concorda que parece um bom país para fazer amigos. Eles chegam ao palácio, onde um atendente informa que a rainha os está esperando e os adverte a terem cuidado com o que dizem, pois ela não está de bom humor. Sinbad e sua equipe se ajoelham para cumprimentar a rainha, e ele se apresenta como um traidor de Rum e diz que espera negociar com seu reino. A rainha não diz nada, então Jafar pergunta se eles fizeram algo errado ou feriram os sentimentos dela. O atendente ri e se dirige ao trono, dizendo que faz muito tempo que não recebe visitantes masculinos. Ela pega um cachorro do trono e o joga na direção deles, depois coloca a coroa e exige que eles entretenham, pois é a rainha Meera de Timira. Ela explica que muitas pessoas desrespeitam sua nação porque é composta apenas por mulheres, então está acostumada a colocá-las em seus lugares. Ela pergunta por que só há homens diante dela quando a carta menciona uma mulher chamada Hurumu. Jafar explica que Hurumu não pode vir porque está esperando um bebê. A rainha Meera considera-os sem graça e ordena que eles saiam, dizendo que não quer conversar com homens, pois tudo o que eles se importam é em ter filhos e que não pode ter uma conversa diplomática com eles. Jafar implora que ela a ouça, mas ela recusa. Sinbad se levanta, caminha até a rainha e promete não traí-la. Isso assusta Jafar e Maestas. Sinbad diz a ela que quer usar seus poderes em benefício dela e de seu reino, então ele pega a mão e a cintura dela, pedindo que ela confie nele. A princípio, ela fica chocada, mas depois sorri de volta, provocando-o ao perguntar se ele usa esse truque com outras mulheres. Ele insiste que é diferente, mas ela responde que decidirá isso, não ele. Ela puxa Sinbad para baixo e aponta sua lança para o pescoço dele, dizendo que o hobby dos homens é seduzir mulheres e que ela lhe ensinará o que acontece quando homens desafiam mulheres em seu país. Guardas femininas cercam Sinbad
Simbad e seus amigos, e ela ordena que os levem embora. A espada de Simbad começa a brilhar, combinando com a lança da rainha, que também brilha. Ela percebe e sorri, percebendo que ele também é um rei escolhido por um Jin. Ela pega a espada dele, reconhecendo que ele não é um traidor comum, mas isso não muda o fato de que ele arruinou seu humor. Ela diz aos guardas para despirem todos eles e verificarem por itens escondidos. Eles os despem até ficarem apenas com as roupas e levam Simbad, Jafar e Maestas até a borda de um penhasco, deixando Ina amarrada como refém. Ela explica que o vale abaixo se chama Vale dos Mortos e que ninguém jamais retornou de lá vivo. Eles são empurrados do penhasco, mas milagrosamente sobrevivem à queda no rio abaixo. Concluem que precisam encontrar uma maneira de retornar ao topo. Ao anoitecer, Simbad acorda com ruídos estranhos e a sensação de algo rastejando sobre ele. Eles se encontram cercados por cobras e rapidamente procuram um terreno mais alto para escapar. Simbad e Maestas começam a tremer de medo, mas Jafar os encoraja a pararem de agir como gatos medrosos. Agarrando uma cobra, ele a rasga confiantemente e incentiva Simbad e Maestas a comê-la. Jafar garante que a cobra é nutritiva, algo que aprendeu durante seus dias de treinamento como assassino. Embora hesitantes, eles comem a cobra, gratos a Jafar por alimentar seus estômagos roncando e determinados a sobreviver. O trio consome cobras, faz fogo e constrói um abrigo de folhas para proteção. Eles trabalham durante o dia e descansam à noite, adaptando-se gradualmente ao ambiente hostil e aprimorando suas habilidades de sobrevivência. Com o tempo, eles se acostumam com a nova vida, encontrando conforto em meio à adversidade. Uma manhã, Maestas faz uma descoberta estranha. Ele acorda Simbad e Jafar para mostrar a eles, e para sua surpresa, é carne fresca. Eles começam a dançar e celebrar, mas Maestas os interrompe, apontando que a carne parece ter sido manuseada por mãos humanas e isso parece suspeito, não apenas uma coincidência. Ele acha que pode ser uma pista para a fuga. Enquanto ele explica, Simbad e Jafar já estão assando a carne. Simbad encontra uma pedra na carne e Jafar diz que é uma pedra preciosa que pode ser encontrada nas proximidades. Simbad joga a pedra fora, o que faz Maestas se sentir desesperado, dizendo que eles acabaram se contentando em pegar carne em vez de pedras preciosas. Simbad o tranquiliza, afirmando que podem ter encontrado algo importante e pede a Maestas que mostre onde encontrou a carne. Eles caminham com tochas até uma área cheia de carne de diferentes tamanhos. Simbad percebe que a carne não estava lá na tarde anterior e Maestas se pergunta quem é o responsável e por quê. Simbad pega um pedaço de carne, cheira e começa a salivar. Ele diz a Jafar para reunir tudo e eles começam a coletar o máximo que conseguem carregar. Maestas grita para eles pararem e ouvirem-no. Simbad diz que também está curioso, mas eles precisam reunir tudo primeiro. Maestas o atinge com um pedaço de carne, insistindo que precisam descobrir a verdade sobre a carne, pois isso pode ajudá-los a descobrir como escapar. Enquanto discutem, um grande pássaro desce rapidamente, assustando-os. Ele agarra um pedaço de carne e voa para longe. Jafar aponta que outros pássaros estão levando o resto da carne e, no final, não sobra nada. Maestas cai de joelhos, em lágrimas, dizendo que a carne poderia ter ajudado na fuga. Simbad o consola, dizendo que eles sobreviveram até agora e a sorte está do lado deles mais um dia. Eles voltam para buscar mais carne quando, de repente, pedaços ainda maiores caem do céu, quase os esmagando. Esses são os maiores pedaços que já viram. Mesters acha que não há mais esperança, mas Simed diz que estava esperando por isso, pois poderia ser a saída deles. Os pássaros retornam ao reino e soltam a grande carne em um penhasco, e os aldeões começam a tirar as pedras preciosas da carne. Sbad, Jafar e Maes emergem de dentro da carne, surpreendendo os aldeões. As mulheres entram em pânico e fogem, mas os homens permanecem parados. Eles pegam roupas emprestadas dos homens para se cobrirem. Jafar percebe o motivo pelo qual Simbad os fez esculpir a carne, mas Maes ainda está confuso. Jafar então explica que os grandes pedaços de carne estão sendo jogados no fundo do vale, onde há cobras, e os pássaros pegam a carne depois que ela está coberta de pedras preciosas. No entanto, como as pessoas comiam a carne, começaram a se perguntar se havia um grande predador no fundo comendo tudo. Por isso, decidiram usar pedaços maiores de carne que não seriam completamente consumidos antes que os pássaros viessem. Simbad então menciona que nunca viu homens no reino e sempre se perguntou onde eles estavam, sem saber que eles trabalhavam lá coletando pedras. Jafar pergunta aos homens se foram maltratados pelas mulheres, e eles respondem que não. As mulheres lidam com o trabalho pesado, enquanto eles fazem tarefas domésticas e protegem o lar, às vezes pegando trabalhos paralelos como esse. Jafar conclui que os papéis de homens e mulheres estão completamente trocados no reino de Emira, e parece que os homens estão gostando disso. Maus diz a Simbad que o mundo é, de fato, vasto. Simbad decide que eles devem relatar à rainha e mostrar que sobreviveram. Enquanto a rainha se retira para a noite, ela admira o vaso contendo o gênio de Simbad e decide usá-lo como colar. Simbad aparece inesperadamente em seus aposentos,
braços, elogiando sua beleza e afirmando que voltou do Vale dos Mortos por ela. Ele a seduz apenas para rapidamente arrancar o colar de seu pescoço, revelando sua verdadeira intenção de recuperar seu gênio. Sinbad havia deduzido que a rainha manteria o gênio por perto. Enfurecida pela traição de Sinbad, a rainha pega seu cajado, jurando vingança por seu desrespeito. Ela revela seu gênio completo, determinada a mostrar seu verdadeiro poder. Sinbad responde invocando sua própria armadura de gênio, e os dois iniciam uma feroz batalha aérea acima do reino. Eles lançam ataques de relâmpago que se chocam e se anulam. A rainha se vangloria de que os ataques de Sinbad são inúteis contra ela, já que seus relâmpagos se cancelam. Percebendo o impasse, Sinbad revela o poder de seu outro gênio. Ele explica que, tendo conquistado inúmeras masmorras e subjugado vários gênios, pode alternar entre os gênios e usar suas habilidades únicas, transformando-se no equipe de gênio de VOR. Sinbad se prepara para mudar o rumo da batalha. A rainha zomba, pensando que seu poder não funcionará nela. As palmas de Sinbad brilham enquanto ele se prepara para o próximo movimento. Ela exige saber o que ele está fazendo, mas ele não responde, e ela o ataca. Sinbad desvia de todos os seus golpes enquanto ela tenta acertá-lo, e ela zomba de seu poder. Mas Sinbad libera um ataque de gelo que parece atingi-la diretamente. No entanto, ela emerge ilesa, revelando seu gênio Cerberus, que controla 3 elementos, gelo, relâmpago e fogo. Ela explica que subjugou o gênio supremo, que abriga 3 elementos diferentes, então não precisa alternar entre gênios. E com apenas 2 elementos, Sinbad não pode detê-la. Ela o atinge com um enorme ataque de chamas que o faz cair no chão. Ela o finaliza com um ataque de chamas ainda maior, na forma de dragões, que o atinge, e ela declara vitória. A rainha Mera pensa que derrotou Sinbad, considerando-o igual aos outros homens, e começa a rir. No entanto, seu riso para quando Sinbad se revela atrás dela, declarando que ainda não foi derrotado. Surpresa, ela se vira para ele e pergunta como ele ainda está vivo. Sinbad sorri em resposta. Jafar explica mais sobre o verdadeiro poder de valor, enfatizando que ele vai além da mera manipulação de gelo e neve, envolvendo manipulação do espaço, provocando Sinbad. A rainha questiona se fugir é tudo o que ele é capaz de fazer. Ela o ameaça com seu próximo ataque, da magia de aniquilação suprema, que combina gelo, relâmpago e fogo para reduzi-lo a cinzas. Enquanto ela se prepara para liberar esse ataque devastador, Sinbad aparece subitamente atrás dela e atinge sua cabeça. Essa interrupção faz com que ela pare de conjurar o feitiço e se vire para ele, furiosa. Sinbad avisa que lançar tal magia prejudicaria seu país. A rainha Mereira reconhece que Sinbad está certo, mas fica perplexa com o fato de ele continuar aparecendo atrás dela, mesmo sem ela desviar o olhar. Frustrada, ela grita que não será controlada por um homem e balança seu cajado em sua direção. No entanto, seus ataques falham, enquanto Sinbad continua aparecendo atrás dela. Cada vez mais frustrada, ela se pergunta por que seus ataques não o atingem, sentindo que está lutando contra alguém de outra dimensão. Apesar de seus esforços, Sinbad continua a evitar seus golpes, se teleportando atrás dela mais uma vez. Recusando-se a aceitar a derrota pelas mãos de um homem pela primeira vez, ela ataca novamente, mas Sinbad diz que prefere não tratar as mulheres dessa maneira. Finalmente, ele congela todo o corpo dela, encerrando a confrontação. No dia seguinte, Sinbad e seus companheiros chegam ao castelo, onde são recebidos por um atendente que os guia até a sala do trono. Apesar das preocupações demais sobre uma possível execução, Jafar o tranquiliza dizendo que ficarão bem. Lá dentro, eles encontram a rainha Meera recebendo uma massagem, impacientemente esperando sua chegada. Eles a saúdam respeitosamente, e a rainha adverte Sinbad para não esperar uma punição pelo confronto recente, admitindo que ele foi o primeiro homem a derrotá-la. Sinbad concorda que foi uma batalha memorável, enquanto mais fica com o nariz sangrando devido à intensidade do momento. A rainha Mereira anuncia uma parceria com a Companhia de Comércio de Sinbad, impressionada com os termos do contrato. Ela promete colaborar, pois isso melhorará muito a vida de seu povo através do comércio, comprometendo-se a enviar um diplomata. Sinbad expressa sua gratidão. Durante uma conversa, a rainha questiona o estilo de vida de mercador de Sinbad, apesar de seu imenso poder, intrigada por suas verdadeiras intenções. Sinbad revela seu sonho de um mundo sem guerras, como um rei reconhecido pelos gênios, buscando a cooperação dela. Embora cética, a rainha pergunta por que, apesar de seu imenso poder, Sinbad escolhe ser um mercador. Ela quer saber sua verdadeira intenção. Sinbad então mostra sua espada, explicando que sua arma poderia potencialmente desencadear uma nova guerra que ameaçaria o equilíbrio do mundo. Para evitar tal cenário, ele acredita em compartilhar ideologias com figuras poderosas, como ela, para estabelecer alianças e trabalhar em direção a um mundo de aceitação. A rainha Mera pergunta se a visão de Sinbad de um mundo de aceitação inclui Emira. Sinbad confirma, citando suas alianças com outras nações. Ele apresenta Maes como filho de Sam, o rei Darius. A rainha expressa preocupação sobre a possível expansão de Sam sob o poder do Rei da Noite,
mas sugere que talvez ele tenha se contido devido a uma derrota para Sinbad, semelhante à dela. Ela acredita que o Rei da Noite deve ter optado por uma aliança com Sinbad ao reconhecer seu poder. Ela menciona os laços de Sam com o Império Rime, sugerindo que, se a lendária feiticeira de Rime tivesse conhecimento sobre os gênios, as circunstâncias poderiam ter sido diferentes. Jafar, desconhecendo o termo feiticeira lendária de Rime, pede esclarecimentos. A rainha assume que eles, como mercadores, são bem informados, mas Jafar esclarece que eles só estão familiarizados com Napoleão. A rainha Mea revela a existência de uma feiticeira lendária devota de R, conhecida como uma Magi, que vive há mais de 200 anos. Jafar admite sua ignorância e pergunta sobre os Magi, o que leva a rainha a descrevê-los como figuras enigmáticas que aparecem em lendas globais. Os Magi, conhecidos como atores do rei, possuem poderes extraordinários e invocam torres onde reside o poder dos reis. Ela explica que as masmorras em todo o mundo são essas lendárias torres. Enquanto ela fala, Sinbad começa a juntar as peças, recordando Ian, cujo comportamento se assemelha ao de um Magi. Sinbad questiona ainda mais a rainha sobre os Magi, e ela os descreve como abençoados pelo Hulk, a força vital do mundo, e sugere que eles representam a vontade do mundo. Ela aprova o sonho de Sinbad e propõe uma aliança, que ele aceita com prazer. Fora do castelo, Jafar repreende Sinbad, dizendo que eles colocaram suas vidas em risco porque ele decidiu lutar contra a rainha, assim como fez com o Rei da Noite de Sassa. Mas Sinbad responde que, no final, tudo funcionou a favor deles. Maes pergunta se vão embora amanhã, e Jafar confirma. Maes expressa empolgação com seu tempo livre até então, e Sinbad pergunta por que ele está tão animado. Maes nega ter planos com alguma dama. A discussão é interrompida por uma mulher elogiando a sobrevivência deles no Vale dos Mortos e a admiração da rainha pela resiliência deles. Maes fica lisonjeado, mas Sinbad se frustra com Maes tentando flertar com a mulher. De repente, Jafar percebe que estão esquecendo algo, e a mulher informa que libertaram seu outro companheiro. Ina chega com um grupo de mulheres agarradas a ele, agradecendo sua cooperação na pesquisa e convidando-o a voltar a qualquer momento. Ina fica visivelmente envergonhado, evitando contato visual com Sinbad. Sinbad pergunta sobre Huru, sua esposa, e Ina começa a chorar, defendendo-se de qualquer mal-entendido. Maes explode de ciúmes, assustando o grupo ao acusar Ina de se divertir enquanto eles lutavam no Vale dos Mortos. Sinbad o acalma, enfatizando seus futuros planos, incluindo uma visita ao Distrito da Luz Vermelha. Eles ficam ansiosos por essa visita, enquanto Ina ainda está traumatizado pelo encontro com as mulheres. Para a surpresa de Sinbad e Maes, o Distrito da Luz Vermelha em Armetria oferece homens fortes em vez de mulheres. No dia seguinte, eles encontram Park Pamia, a diplomata que representa a aliança deles. Ela percebe que Sinbad e Maes parecem perturbados, mas Jafar diz para ignorá-los. Sinbad e Maes estão muito traumatizados para explicar sua experiência no Distrito da Luz Vermelha. Parina se oferece para adiar a partida, mas Sinbad e Maes imploram para sair imediatamente. Enquanto se preparam para partir, Parina explica que os pássaros os transportarão até o porto. Apesar do curto tempo passado em Armetria, para eles pareceu uma estadia mais longa. A rainha aparece para se despedir, provocando-os sobre quem irá entretê-la após sua partida, mas admite que sentirá falta deles. Jafar se sente honrado com sua presença, mas ela garante que está tudo bem, expressando sua afeição por eles. Ela insinua uma possível conexão futura, sugerindo que eles poderão cuidar de suas filhas um dia, aconselhando-os a buscar conhecimento sobre o mundo para se tornarem grandes governantes. Para sua surpresa, ela revela suas 7 filhas, deixando Sinbad e seus companheiros boquiabertos. Sinbad comenta sobre a bênção de ter tantos filhos, ao que a rainha explica que isso é comum em seu país. Ela então revela mais uma filha, uma jovem garota que se agarra à capa de Sinbad. A rainha Mera apresenta sua filha mais nova, Pisti, a Sinbad, destacando sua maestria em controlar pássaros gigantes e sua força. Sinbad se ajoelha ao nível de Pisti, e ela lhe oferece uma pena vermelha. Sinbad permite que Pisti coloque a pena em sua cabeça, levantando-a enquanto a rainha explica que as penas simbolizam o pássaro Hulk, o pássaro da sorte em seu país, expressando sua esperança de que a jornada de Sinbad seja abençoada pelo Hulk. Eles montam os pássaros gigantes para alcançar o navio no porto, despedindo-se da rainha Meera, que espera ver o mundo que Sinbad criará. Ao retornar à agência de comércio, Sinbad é calorosamente recebido por seus trabalhadores. Ele se desculpa pela longa ausência e pede uma atualização de Hurumu, apenas para descobrir que ela está em casa, no último mês de sua gravidez. Ina pergunta sobre o bem-estar de Huru. Um trabalhador tranquiliza Ina, dizendo que tanto Hurumu quanto o bebê estão saudáveis. Sinbad percebe que outra pessoa tem gerenciado o escritório durante sua ausência e descobre que Vel está trabalhando arduamente. Sinbad expressa sua gratidão a Vel por sua dedicação, o que faz com que Vel aceite emocionado o agradecimento, embora Sinbad prontamente lhe entregue mais tarefas para supervisionar. Vel menciona que eles já cuidaram das despesas de viagem,
viagem e Sinbad confirma seu retorno sugerindo que parte do orçamento seja destinada a um banquete. Durante a celebração, Sinbad apresenta Mouse e Parini como novos membros da companhia de comércio. Com humor, Sinbad revela que Mouse é solteiro e comenta sobre o temperamento de Parini, provocando risadas e brindes à expansão da companhia e às novas alianças com outras nações. Sinbad garante a todos que serão capazes de lidar com o aumento da carga de trabalho e do número de funcionários à medida que crescem. Ele conclui compartilhando sua visão de transformar a companhia na principal entidade comercial de RI, eventualmente, estabelecer sua própria nação, o que gera aplausos e comemorações entre todos os presentes. E finalizamos por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Confira também o outros recap na playlist e até a próxima aventura.